para aprender mais do Senhor, também para agradecer e interceder, ó Pai, por aqueles que precisam, Senhor, do teu cuidado. Por isso, nesta hora, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Pai. Venha tocar o nosso coração, a nossa mente agora, para que fiquemos cativos ao Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda preocupação, tudo o que estiver nos incomodando das tarefas deste mundo, dos cuidados, para que nós possamos estar agora em sintonia com o Senhor, com os irmãos, dedicando esse momento, ó Pai, inteiramente ao Senhor. Conduz, Senhor Deus, por meio do teu Espírito, cada passo desse estudo, desta reunião, desses momentos também de oração, Pai, confraternização do povo do Senhor. Oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui os pedidos, em primeiro lugar, eu vou pedir a Michele. Você está na linha aí, Michele? Michele? Nesse momento não está, não. Tá bom. É o Jonathan? Isso, foi. Então, meu irmão, para você, eu vou citar aqui alguns motivos de oração e eu gostaria que você fizesse a oração de intercessão, então, por esses motivos aqui, e a gente ainda pode acrescentar mais algum que algum irmão quiser colocar. Vou deixar primeiro alguém falar. Tem algum pedido de oração, gente, nesse momento? Alguém quer colocar algum pedido? Gente, então, irmãos, eu vou... A irmã Iracema levantou a mão. Então, fala, por favor. Qual que é o... Sim. Continuo pedindo para o meu irmão Miguel, que ainda continua enfermo. Obrigada. Amém. Miguel. Seu irmão está internado ainda, minha irmã? Tá. Está internado ainda. Certo. Tá ok. Então, a gente tem aqui o pedido por essas criancinhas nossas. Olha, gente, nós temos o Anthony, né, filho da Laura, e do nosso irmão Marcos Moriá, a Helena também, filha deles, a Sofia, né, do Fábio e Vanessa, e também pela Amanda Carolina, né? É a sua, né, Fábio? Isso. Então, esses todos estão com sintoma de gripe. Inclusive, o Fábio disse que a Amanda chegou a fazer o teste de Covid e deu negativo, graças a Deus, né? Nós temos o tio da Janaína também, né? Estou orando por ele, o caso dele é bastante grave, foi colocado no grupo. Eu quero colocar a irmã Salomé, minha irmã, na presença do Senhor nesse momento, para o Senhor estar controlando sua ansiedade, cuidando das alergias, das dificuldades na área da saúde que você tem passado, ou pela nossa irmã Salomé, pelo Miguel, né, irmão da nossa irmã Iracema, e por todos os enlutados, né, como nós lembramos de vários irmãos que perderam seus queridos, seus entes queridos, nós temos também a Aurélia, que perdeu o esposo recentemente. Então, nós vamos orar por esses irmãos e por aqueles que não foram citados nesse momento. Mas Deus sabe de cada um, né? Tem pessoas que eu conheço que estão com Covid, né? Então, vamos orar para Deus tirar a ansiedade, a insegurança dessas pessoas que estão passando por esse motivo, por essas lutas. E também tem pessoas angustiadas, deprimidas, ansiosas, né? Vamos orar, então, por esses motivos. Em nome de Jesus, neste momento, eu quero pedir ao irmão Jonathan, então, que possa fazer essa oração. Amém. Eu anotei o nome de alguns aqui, gente, mas a internet está falhando um pouquinho. Se tiver faltando alguns, vocês me perdoem. Então, vamos lá. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós agradecemos, Pai, por podermos estar aqui neste momento para poder aprender mais um pouco sobre a Tua palavra, que o nosso licenciado Fábio irá ser utilizado pelo Senhor para nos transmitir a Tua palavra. E quero pedir também, Pai, em especial, pelos as nossas crianças que estão doentes nesse momento, para o Anthony, para a Sofia, para a Amanda, que o Senhor possa cuidar e tocar
curar cada um, Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor Deus. Que o Senhor possa também agir na vida do Miguel, irmão da nossa irmã Iracema, que eu possa cuidar, Pai, desse irmão, do tio da Janaína, Senhor, que o Senhor possa cuidar dele também, da nossa irmã Salomé, e de todos os enfermos, Pai, que aqui não citamos o nome, mas que também o Senhor conhece cada um e sabe o que cada um precisa, Senhor Deus. E que o Senhor possa confortar também as famílias enlutadas, Pai, que nesse momento estão passando por dores, por ter perdido um ente querido, Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar de cada um de acordo com a tua vontade. Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. E no decorrer dos nossos dias, quando vocês tiverem algum pedido de oração, pode ir encaminhando para mim, que eu vou fazendo a listinha para, quando chegar nesse dia, a gente não esquecer de nenhum pedido, mas Deus sabe todos eles, né? Que o Senhor, então, continue nos conduzindo nesse estudo, como o Jonathan já orou pelo Fábio, e que seja uma bênção para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos, então, agora partir para o nosso estudo, a última parte do nosso estudo sobre as parábolas. Sempre reforcem aí, eu queria reforçar antes da gente começar o estudo, lembrando os irmãos do parceiro de oração. Entre em contato com a pessoa que está com você em oração. Muitas pessoas me procuram durante a semana perguntando quem é, e a gente passa o contato. Se você não souber, me pergunte, eu passo o contato para você. Mande apenas uma mensagem, pode dizer, olha, quais são os seus motivos de oração? E a pessoa te passa os motivos de oração para você estar orando com ela. Isso é muito, muito bom, essa união que nós precisamos como Igreja do Senhor. Meus irmãos, vamos então entrar aqui na última parte do nosso estudo sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus. Eu escolhi uma parábola em especial para a gente olhar, que é a parábola do semeador. E eu até disse na última terça-feira que essa parábola é conhecida como a parábola das parábolas, né? Ela é conhecida como a grande parábola de Jesus. E nós falamos na última terça-feira sobre algumas características, algumas formas das parábolas, e eu gostaria de passar bem rapidinho por isso, uma pequena recapitulação, para a gente poder entrar, então, mais propriamente dito, no estudo da parábola do semeador. Então, vamos lá. Nós vimos que no Evangelho de Mateus, a gente tem um grupo de parábolas que está ali no capítulo 13, que é conhecido como as parábolas do reino. Nós vimos isso. Nós vimos a parábola do semeador, eu falei da parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Esse grupo de parábolas é chamado de as parábolas do reino. Tá? Jesus, quando está pregando para as pessoas, ele se utiliza dessas parábolas para poder fazer uma alusão ao reino, fazer uma metáfora, mostrar como é o reino de Deus. E é por isso que elas são chamadas de as parábolas do reino. Nós vimos que o significado da parábola, desse termo, né, parábola, é um significado que em alguns momentos mudou muito, né? Mas basicamente parábola é como se fosse um grande provérbio, um dito, né? Que se era usado e às vezes era uma história real, às vezes não era uma história real, mas era uma história com conteúdos reais, tá? A gente às vezes pode fazer confusão quando eu falo que é uma história real e quando eu digo que pode não ser uma história real, e alguém sempre pode falar assim, ó, mas se não é uma história real, é tudo mentira. Sim, não é que é mentira, é que é uma história construída como, por exemplo, um livro, né? Um livro de ficção. Alguém pode escrever um livro sobre uma história de um rapaz que viaja para uma cidade em busca de sua namorada, aquela coisa toda. Essa história pode não ser uma história real, mas ela vai ter o quê? Elementos reais, não vai? Tipo, o amor, o ônibus, a cidade, a água que ele bebeu, o sentimento dele, ou seja, tudo coisas que a gente consegue ver, né, e captar na realidade. A gente viu essa definição aqui do Kostenberg. Ele diz que parábola é uma narrativa breve que exige uma reação do ouvinte. Quando Jesus usava uma parábola, ele estava sempre usando uma narrativa bem breve e fazendo as pessoas terem uma reação diante daquilo, né? Muitas vezes ele usava isso de forma ilustrativa.
certo? A gente viu que a gente pode classificar as parábolas em histórias reais, como, por exemplo, a semente, né? O fermento levedando a massa, crianças brincando numa praça. A gente viu essa parte aqui. A outra parábola, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, uma história real, aparentemente é uma história real. As parábolas também podem ser história, né? Ou seja, histórias que são criadas, né? O semeador, por exemplo, pode ser uma dessa história, o mordomo infiel, o juiz iníquo, né? Ou pode ser apenas ilustrações, como acontece, por exemplo, com o bom samaritano, como acontece com o rico insensato, ou como acontece com o rico e Lázaro. São parábolas basicamente ilustrativas. Note uma coisa, todas essas três características das parábolas, elas podem estar todas misturadas, tá? A gente dividiu isso aqui para poder estudar, mas as parábolas são as três coisas, elas podem ser as três coisas. Pode, às vezes, ser uma história real, ou pode ser uma história ilustrativa, ou pode ser apenas uma história com conteúdos reais, mas não o fato todo em si. Então, é muito difícil a gente catalogar mesmo as parábolas. Elas têm algumas características, como nós já vimos, eu lembro que a Mariana até citou esse ponto, que é a questão do aspecto cotidiano, né, terreno. Jesus fala de parábolas que têm a ver com pesca, que tem a ver com semente, que tem a ver com campo. Tudo isso é o aspecto cotidiano das pessoas, né? Elas são concisas, né? São bem pequenas, né? As parábolas, elas começam e terminam bem rapidamente, elas têm uma história bem resumida. A gente viu que ela tem uma moral principal e tem uma moral secundária, ou seja, toda parábola tem um objetivo central, mas elas também possuem como se fossem objetivos secundários. Ela também tem outras aplicações para nós, para a gente entender. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A gente falou sobre a parábola do filho pródigo, a gente pode concentrar ali no amor do pai, não é? O amor do pai é o centro aí daquela parábola, né? O amor do pai por um filho pecador que estava perdido, mas foi achado. Mas essa parábola também fala, por exemplo, do arrependimento do filho que estava perdido, que diz: pai, eu pequei contra ti. Então, essa parábola também nos fala sobre arrependimento. Essa parábola também nos fala, por exemplo, sobre o irmão mais velho, que quando viu o irmão mais novo sendo agraciado, não é? Ficou com raiva. E isso pode acontecer da gente falar, então, sobre pessoas que são legalistas, né? E tem muita dificuldade de entender a graça de Deus, né? Então, numa parábola você tem um aspecto central e você tem aspectos secundários também que são importantes na parábola. A gente viu também que há muita repetição, né, nas parábolas. E repetição é um recurso muito importante na hora de se ensinar. É muito importante a gente repetir. Qualquer outra área que você for trabalhar, você vai perceber que para você aprender e fixar um conteúdo, qualquer coisa, você precisa repetir. Você precisa repetir 1, 2, 3, 4 vezes até você pegar. E Jesus, quando conta as parábolas, algumas parábolas são muito parecidas. E até mesmo no meio das parábolas há uma repetição, às vezes, de palavras, de argumentos, para que aquilo ali fique enfatizado. Então, isso também acontece muito nas parábolas. A gente já falou sobre isso do aspecto, né, cotidiano terreno, há uma relação muito grande com os ouvintes, né? As pessoas que estavam ali ouvindo olhavam para tudo, né, e viam que aquilo ali fazia parte do mundo delas, né? Eu até disse que um certo pregador uma vez disse que Jesus falava coisas profundas de forma simples. E às vezes nós falamos coisas simples de forma profunda, né? E deveria ser o contrário, a gente deveria falar coisas profundas de forma simples, assim como Jesus fazia, né? E Jesus sempre, quando estava falando com as pessoas entendiam o que ele estava falando, a não ser quando aquilo ali era um juízo. A gente vai ver isso mais à frente. Há uma inversão de expectativa, a gente já falou sobre isso também. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, na mentalidade judaica, isso era impossível você falar de um samaritano bom, né? Parece que há uma contradição aqui nessa expressão, né? E as parábolas às vezes apresentam isso, essa inversão da expectativa. Outra coisa também é uma escatologia centrada no reino. Muitas parábolas apontam para a vinda de Jesus, né? Para a vinda do reino.
nós temos as parábolas das 10 virgens, nós temos a parábola, por exemplo, do Senhor, que fez um banquete e convidou as pessoas para o banquete. Então, você tem várias parábolas que apresentam essa escatologia. A palavra escatologia é o estudo do fim, né? O estudo do fim das coisas, da vinda de Jesus. Então, nós temos isso nas parábolas também. Outro ponto é a ética do reino. Ética tem a ver com como devemos viver, né? E quando você lê as parábolas, você percebe que as parábolas apontam para a ética do reino de Deus, como as pessoas devem viver no reino de Deus. E essa forma como as pessoas devem viver no reino de Deus, muitas vezes é muito diferente da forma como nós vivemos no reino dos homens, no reino que está sendo governado por ora por Satanás e seus anjos. Então há um contraste aí muito grande entre isso. E por último, uma outra característica das parábolas é que ela sempre fala também de salvação, né? Do contato de Deus para com o seu povo e da graça de Deus que é derramada sobre o seu povo. Então, isso também aparece muito nas parábolas. Nós vimos o propósito das parábolas, né, que é apresentar as boas novas, né? Jesus prega e apresenta as boas novas através das parábolas. Nós vimos essa citação aqui do Kistemaker, que ele vai dizer que Jesus desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor, ensinava através de parábolas, né? E ele fazia com que as pessoas tivessem um impacto profundo com aquela parábola e as levasse a, por exemplo, reconhecer o seu pecado ou então ficarem completamente na ignorância, apontando para o juízo de Deus. Esse é o outro ponto, o segundo propósito das parábolas, que é juízo sobre os ímpios. Eu quero ler esse texto aqui, que está em Marcos, capítulo 4, verso 10 a 12, que diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eu estava até comentando com a Kathleen, se eu não me engano, sobre isso. Basicamente, quando Jesus explicava as parábolas, Jesus fazia isso para os discípulos, não para o povo todo. Por quê? Porque havia uma profecia lá em Isaías de que quando o Messias viesse também, haveria uma mensagem de salvação, mas para os ímpios a mensagem não seria inteligível, eles não entenderiam a mensagem. E as parábolas apontam para o juízo. Por quê? Nós falamos que as parábolas são histórias simples, histórias do cotidiano, histórias que todo mundo conhecia, mas mesmo assim, os pecadores cegos que vivem em pecado não conseguem entender as parábolas, não conseguiram entender as parábolas. E isso apontava para o juízo de Deus. Mesmo Jesus contando historinhas bem simples, bem fáceis de entender, eles ainda não entendiam. E isso, para nós, deve ser uma coisa que a gente deve guardar bastante, porque isso aponta o efeito do pecado. O pecado na vida do homem sem Deus, ele é de tal gravidade que o homem é incapaz de entender a mensagem do evangelho, nem que ela seja pregada no berçário da igreja. Nem que ela seja pregada com historinhas, com jogral. Mesmo assim, o homem cego nos seus pecados não vai conseguir entender. Mariana? E aí, eu fico me perguntando assim, Fábio, a pessoa não entende porque o próprio Deus cegou o entendimento dele, ou o inimigo, né, é que cegou o entendimento? Então, ou é o próprio pecado da pessoa e ele, pela livre agência que tem, né, de escolher coisas boas ou ruins, ele optou por uma vida de pecado, e esse pecado traz uma cegueira e um afastamento das coisas do Senhor, e o Espírito Santo já não age ali de forma que ele possa compreender. Certo. O primeiro ponto daquilo que nós chamamos, né, de soteriologia, ou seja, doutrina da salvação reformada, é que o homem é pecador, certo?
E a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente diz que o homem é pecador é: até que ponto? Né? Até que ponto o homem é pecador? Ora, as Escrituras nos ensinam que o homem ele é pecador de forma tão profunda, que ele está morto, certo? Ele está morto. E o morto, ele não consegue encontrar o caminho de salvação. Nós, por exemplo, somos diferentes dos católicos e dos arminianos, porque nós não dizemos que o homem está em escuridão. Nós dizemos que o homem está cego. É diferente. Porque se você diz que o homem está em trevas, em escuridão apenas, você quer dizer que quando ele vê a luz, ele vai poder enxergar por si mesmo, certo? Ou seja, ele não foi afetado pelo pecado, certo? Então, o que as pessoas às vezes entendem? Que quando você prega o evangelho, que é a luz, as pessoas que estão em trevas ouvem o evangelho e falam assim: ah, eu quero. Ah, eu quero. Ah, eu vou aceitar Jesus. Por quê? Porque ele é cego e está em trevas. Nós não cremos assim. Nós entendemos através das Escrituras, Efésios capítulo 2 dá uma descrição bem profunda do estado do homem, e lá vai dizer: e ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então não é que o homem está em escuridão, o homem é cego. Mesmo se ele ver a luz, aliás, mesmo se a luz brilhar diante dele, ele é incapaz de reconhecê-la porque ele está morto em seus delitos e pecados. A pergunta é: o que precisa então? Ora, o que precisa é o agir do Espírito Santo, trazendo vida a esta pessoa que está morta. Então, quando Jesus pregava por parábolas e quando Jesus anunciava lá os seus sermões ou quando ele curava as pessoas, aqueles que haviam sido eleitos pela presciência e pela predestinação do Senhor e que foram tocados pelo Espírito Santo, esses ouviam o evangelho e então conseguiam atender. Por quê? Porque eles haviam sido tocados pelo Espírito Santo antes. Então, na ordem da salvação, a primeira coisa que acontece é a vivificação, a regeneração. Alguém só pode atender ao chamado do evangelho se recebeu vida, certo? Então, eu gosto sempre de brincar o seguinte: ninguém consegue enxergar o reino de Deus se não estiver dentro. Quando você enxerga o reino de Deus é porque você já está dentro, sabe? É mais ou menos assim: suponhamos que está lá o irmão José Osvaldo e eu ali na praça, ali numa pracinha dessa aí, tem uma nave espacial enorme, invisível lá. E a gente está lá e não está vendo a nave. Por quê? Porque ela está invisível aos nossos olhos. Mas, de repente, a gente é abduzido para dentro dela. E aí a gente vê a realidade dela. Ah, agora eu estou dentro da nave. Eu não sabia que tinha uma nave aqui. É a mesma coisa do reino de Deus. A pessoa vive neste mundo e ela é incapaz de reconhecer o reino de Deus se ela não for abduzida pelo Espírito Santo para dentro do reino. Certo? Se isso não acontecer, as parábolas podem ser até parábolas que as irmãs contam para crianças de 3 anos. O pecador, ele ouve e é incapaz de dar uma resposta, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Isso, meus irmãos, eu acho que deve consolar muito nossos corações com respeito ao nosso trabalho no reino de Deus. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados por coisas que não são da nossa alçada. Por exemplo, às vezes a gente fica preocupado, por exemplo, com pessoas que abandonam a igreja, com pessoas que abandonam a fé por causa de coisa muito, muito, muito boba, muito prosaica, sabe? Coisinhas assim simples e tal. E a gente fica pensando assim: ah, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito? Irmão, às vezes a gente pode até errar, viu? A gente precisa fazer uma meia-culpa, né? A gente pode errar de fato e tudo. Mas olha só, se a pessoa de fato não quer Jesus e se ela não foi tocada pelo Espírito Santo, o seu nome não é Espírito Santo. Sabe? Seu nome não é Mariana Espírito Santo Martins, não é José Espírito Santo Osvaldo, não é. Nós não somos Espírito Santo. Nós pregamos o evangelho, nós ensinamos o evangelho. Essa é a nossa tarefa. Agora, a tarefa de entender, de fazer com que a pessoa queira de fato, é do Espírito Santo. E ele pode nos usar como meio, mas não está na nossa mão. A gente tem que pregar, ser fiel ao evangelho. O restante é com o Senhor. Imagina só que a Mariana
reúna Jesus, viu? Vamos já. Mariana é professora de homilética no SPBC, viu? Lá no Seminário Presbiteriano. Aí é professora lá e ela reúne Jesus, o Fábio e o Jonathan. Reúne nós três. Fala assim, deixa eu dar uma conferida no sermão de vocês aqui. E aí ela fala assim, ó, o Fábio pregou um sermão assim bem rebuscado, bem bonito, com, né, os pontos tudo arrumadinho, tá beleza, tá muito bom. Esse sermão aí tá legal, as pessoas quando ouvirem ele vão aceitar o evangelho aí, porque você fez muito bem. E aí vai avaliar Jesus e fala, Jesus, você precisa melhorar esse sermão seu aí, porque essas parábolas suas aí não tá com nada não, porque umas parábolazinhas de semente, sabe, de filho pródigo, umas historinhas assim, bobinha e tal, você precisa dar uma melhorada nisso aí. Perceba que eu não estou nem fazendo pouco caso de uma preparação profunda, mas também nós não podemos jogar tudo na conta da preparação profunda e dizer assim, ó, se tiver uma preparação assim vai ter, porque Jesus pregou por parábolas e as pessoas não atenderam, né? Imagina só se Jesus fosse ser considerado um bom pregador pelas pessoas que converteram. Teve muita gente que não se converteu ouvindo o sermão de Jesus. Teve muita gente que não se converteu vendo os milagres de Jesus. Então, a gente pode ficar um pouco mais humilde quanto ao nosso trabalho e falar assim, está na mão de Deus, está na mão do Espírito Santo, a gente só tem que ser fiel ao Evangelho. Vamos à frente. Aí a gente entrou na parábola do semeador. Nós vamos voltar daqui e eu gostaria de pedir para algum irmão, eu não vou apontar agora primeiro, mas quem está disposto aí a ler esses 9 versículos aí que estão na tela, por favor? Quem anima aí? Ou vocês querem ser eleitos, né? Porque tem gente que quer ser eleito, né? Então, tipo assim, tô brincando. A Eline vai ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok. Ele pregou essa parábola, e aí agora eu gostaria de entrar propriamente, rapidamente, no contexto da parábola, bem rápido. Se você olhar os capítulos lá, você vai ver que o capítulo 7 termina com Jesus pregando o Sermão do Monte. E aí, do capítulo 8 ao capítulo 9, tem várias narrativas de cura, certo? E aí, logo em seguida, tem o envio dos discípulos no capítulo 10, para poder pregar o evangelho, ou seja, semear a semente, certo? Isso no capítulo 10. E aí você olha e fala assim, então tá bom, se os discípulos foram enviados no capítulo 10 para poder semear a semente, o capítulo 11 e o capítulo 12 agora é só vitória, agora é sabor de mel, porque se eles foram enviados no capítulo 10, capítulo 11 e 12 é só vitória. Mas olha só o que acontece no capítulo 11 e no capítulo 12. Oposição e incredulidade. São 2 capítulos que mostram que, por onde os discípulos passavam, eles não encontraram só boa terra. Eles encontraram também oposição e incredulidade. E o próprio Jesus falou assim, olha, foram feitos vários milagres em Cafarnaum e em várias regiões da Galiléia, e só não foi feito mais por causa da incredulidade de vocês. E aí o que acontece? No capítulo 13, ele vai então pregar uma parábola, que é uma parábola que é como se fosse o juízo de Deus sobre essa geração incrédula, sobre essas pessoas que receberam a voz do Evangelho, mas não ouviram, não atenderam a voz do Evangelho, certo? Então, esse é o contexto aqui
da parábola. Jesus aponta 4 tipos de solos que receberam a mensagem que foi pregada desde o capítulo 10, a mensagem que foi pregada por ele, os milagres que ele fez, aquilo que nós também fazemos, que é a pregação do evangelho. Há 4 tipos de solos que recebem a boa semente do evangelho. O primeiro solo que é dito aí é à beira do caminho. Se você está com a sua Bíblia aberta, e diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E é interessante porque Jesus, então, dá uma explicação para isso. E ele explica isso para os discípulos. Tá? Se você olhar comigo aqui, eu vou voltar um pouquinho. Quando Jesus vai falar com os discípulos, ele fala assim, ó, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que falas em parábola? E aí que ele começa a explicar. Ou seja, ele não está explicando aqui para a multidão, mas está explicando especificamente para os discípulos. E aí ele vai dizer sobre essa parte à beira do caminho, e a explicação é: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Algumas pessoas, e é interessante isso, algumas pessoas ouvem polidamente o evangelho, mas o evangelho não tem valor para elas, pois seus corações são endurecidos como os caminhos pisados à beira das plantações. Quem vai muito em roça, ou quem anda aí pelas estradas, já percebeu isso, que quando você está passando por uma plantação de soja ou no meio de uma plantação, sempre há ali um trieiro ali, né, um local onde passa pessoas a pé ou pessoas que passam em automóveis, e esses locais sempre têm um solo bem compactado, né? E o solo fica bem duro nesses locais, né? E o solo bem duro. E quando uma semente é jogada neste solo endurecido, o que acontece? Essa semente ela não vai germinar. Por quê? Ela vai servir para os pombos, ela vai servir para as aves que vão vir ali, vão descer e vão comer aquela semente, mas ela simplesmente não vai entrar para a terra porque a terra está endurecida. Ora, isso aqui é um retrato muito claro do que é o pecado na vida do homem, que está morto e está endurecido nos seus próprios pecados e no seu próprio caminho. Ele até ouve o evangelho de forma polida, né? Alguns vão até na igreja e falam assim, que legal, gostei da música, gostei do ar-condicionado, gostei da recepção do pastor, gostei do jeito que ele fala, gostei lá da forma como as coisas acontecem, tudo. É um ambiente social muito bom e tudo, mas a palavra não germina, a palavra não se aprofunda, porque o coração está endurecido. O coração, o solo, né, que aqui representado pelo solo, o coração, né, que é representado pelo solo, e ele é à beira do caminho, ele é uma terra pisada, e aí simplesmente não há espaço. Note que um terreno desse, para ele ser um terreno onde possa se tornar uma boa terra, ele precisaria de ser arado, não é? Ele precisaria ser receber, né, o arado, né, o suco, né, fazendo aqueles sucos ali, remoendo aquela terra, né? E isso é obra do Espírito Santo. Isso não é obra do semeador, tá? Isso não somos nós que fazemos, né? Esse trabalho na terra não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é semear o evangelho. Às vezes a gente até tenta, viu, gente? E eu ouvi uma frase hoje que me tranquilizou muito. Uma pessoa disse para mim assim, a Mariana vai falar, daqui a pouquinho, só terminar a frase, um autor disse assim, a coisa mais difícil e mais desgastante que pode haver no reino de Deus é você discipular um incrédulo, alguém que não foi tocado pelo evangelho. Você vai tentar de todo jeito, mas não vai. Por quê? Porque a terra é dura, é à beira do caminho. É esse terreno aqui que Jesus está falando. Mariana? É interessante que na hora de plantar alguma coisa e o solo está duro, a gente precisa afofar essa terra, né? Isso é um desgaste mesmo, afofar a terra,
deixar ela preparadinha, cortar essa terra. Então, seja numa pequena plantação ou numa grande, esse trabalho de arar, ele é super importante mesmo, né? Então, jogando para as nossas vidas, né? A dureza do nosso coração, aqui é igual na Bíblia fala que tem pessoas que são de dura serviço. Então, não quer ser ensinado, não quer ser tratado, não deixa a semente penetrar, né? Sim. E é isso mesmo que essa parábola lembra a gente mesmo, realmente. E é importante a gente se lembrar do que foi dito lá em Deuteronômio, capítulo 10, quando Moisés está falando com o povo, ele fala assim: não endureçais o vosso coração, como aconteceu com os discípulos diante das águas em Meribá. Cuidado com o endurecimento do coração, certo? O endurecimento do coração é tratado nas Escrituras em vários textos. E sempre o endurecimento do coração está sempre relacionado ao quê? Ao pecado. É o pecado. Não é apenas o pecado original, mas também o pecado que é praticado dia após dia, né? Que vai pisando essa boa terra e aí não tem jeito, porque a pessoa vai ficando com a mente cauterizada, certo? Então a gente tem que olhar para isso, a dureza do coração, e que foi sempre colocada nas Escrituras como um grande perigo, né? Para as pessoas que vão receber o Evangelho. Note que esses dias alguém me perguntou assim: você é calvinista? Eu falei: sou calvinista. E ele falou assim: você acredita na eleição? Eu falei assim: tá dentro do pacote, né? Tá dentro do pacote de ser calvinista. Acredito na eleição, na predestinação, acredito que é isso aí. Tá nas Escrituras, então é isso aí. Aí ele falou assim: então tá bom. Então, se há pessoas que são um terreno duro, onde o evangelho não vai prosperar, por que que o evangelho, então, é pregado para essas pessoas? É desnecessário, é jogar semente fora, certo? Isso aqui responde a uma pergunta que muitos cristãos às vezes fazem, assim: se você crê na predestinação, por que que você crê que tem que pregar para todo mundo, sendo que só vai receber quem é eleito? Aí você pode lembrar essa pessoa da parábola do semeador, porque aqui foi dito que o semeador saiu a semear, e ele simplesmente semeia, ele joga a semente. Não está na minha mão saber qual que é o terreno que vai receber a semente. Isso está na mão do Pai. Eu prego a semente. Então, ide por todo mundo pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Não está dizendo ide pregar o evangelho aos eleitos, né? Imagina, você chega diante de uma pessoa, de repente, assim, você é cheio do Espírito Santo, brota assim na testa dela um E de eleito, assim, sabe? Um E brilhoso na testa dela, e aí some. Aí você fala: opa, encontrei um eleito aqui. Isso é coisa de filme, né? Isso é coisa de filme de ficção científica. Na vida real, o que nós temos que fazer? Jesus nos mandou pregar para todo mundo. A pergunta assim: mas quem é os eleitos? Deixa essa pergunta com o dono da seara. Deixa isso com o dono da seara. Simplesmente seja um semeador obediente e semeie. Pregue a semente, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Vamos à frente, gente. O segundo solo que recebeu a semente é o solo rochoso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Note que o solo rochoso tem uma outra característica. Ele não é como o solo à beira do caminho, ele é um solo que a grande característica dele é que ele não tem profundidade, né? Você tem terra ali, de fato, mas não tem profundidade. E olha só o que Jesus diz explicando essa parábola para os discípulos. Jesus fala assim, pode ler aí, Catherine, o que está na tela aí, por favor? Posso ler sim. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, eu quero recomendar para vocês um texto. Eu não vou achar aqui agora, mas é um livro do Mark Lloyd Jones chamado Depressão Espiritual. Esse livro é um livro muito importante. É uma série de mensagens do Lloyd Jones sobre a depressão
sobre o coração, e tem um capítulo que ele fala sobre conversões psicológicas. Conversões psicológicas. E ele diz assim, que é perfeitamente possível uma pessoa chegar dentro da igreja, olhar para o ambiente e falar assim, gostei. Olha que povo bonito. Olha que, sabe, que local legal. Vou ficar. É perfeitamente possível ela olhar e falar assim, vou ficar aqui. Aqui é bom para mim. Ela pode ficar até, sabe por quê? Porque alguém pode prometer um emprego para ela. E alguém promete um emprego para ela e dá um emprego para ela. Ela pode até ficar porque ela tem um dom e tem igreja que o povo é meio apressado, né, para colocar o povo para trabalhar. E aí, de repente, o cara chegou, tem 3 semanas que está na igreja, está tocando, né? Aí coloca ele para tocar. Mas você já percebeu? Eu vou usar os músicos, tá? Porque eu sou um cantor e faço parte do Ministério de Música. Mas vocês nunca tiveram a impressão que tem muito Ministério de Música que tá cheio de gente que não é crente? Eu já tive essa impressão várias vezes de olhar para esses povos não é crente. Não tem cabimento desse povo que você quer, porque é o povo ciumento, invejoso, brigão, fofoqueiro, linguarudo. Você fala, esse povo não é crente de jeito nenhum, porque esse povo só tá brigando. Briga com o pastor, briga com o diácono, briga com o presbítero, briga não sei por causa de quê. E aí, quando começa a pregação da palavra, todo mundo desaparece de dentro da igreja. E aí você não vê eles levar a Bíblia para a igreja, só leva o instrumento, mas não tem Bíblia, não tem comunhão com Deus nenhuma. E aí você fala assim, será que essa pessoa de fato se converteu? Ou o lugar aqui é bom para ela? Porque ela sabe tocar e é o único lugar onde ela poderia tocar assim de boa e ficar por isso mesmo. Eu estou usando a música porque é a minha parte, mas tem outras áreas, não tem? Vocês já passaram por isso na igreja? De olhar e falar assim, gente, esse irmão não tem cabimento. Eu vou usar uma outra área aqui, e aqui, me desculpa, viu, Márcio? O Márcio Soriano está aí, que é um diácono, mas você já viu que tem muito diácono que não assiste culto, não ouve pregação? Ele passa anos cuidando dos carros da igreja, mas não cuida do coração, não cuida da alma. Ele não senta para ouvir uma pregação, para ouvir um estudo. Não tem uma Bíblia, mas ele é prestativo. Ele trabalha, fecha igreja, abre igreja, corre daqui, corre dali, mas ele não é crente. Isso acontece demais. Acontece até com pastor, tá? O cara prega bem, tem uma voz bonita, e aí o pessoal da igreja fala assim, ô irmão, você podia ser pastor. Ele acredita, e ele vai para o seminário, e lá ele é bom de estudo, ele pode tirar boas notas, ele pode até se tornar pastor não sendo crente, infelizmente. Vocês já ouviram falar de um homem chamado Abraham Kuyper? Quem aqui já ouviu falar? Um pastor holandês, ele era pastor, foi para o seminário, 4 anos de seminário, era um pregador do evangelho. Um dia ele estava pregando numa igreja no interior da Holanda, e durante a pregação, um irmão da igreja se levanta e fala assim, glória a Deus, o pastor converteu. Na pregação. Você já imaginou o que é isso? Uma ovelha fala assim, rapaz, o pastor virou crente agora, olha aí que coisa bonita. Você já imaginou? Isso pode acontecer, certo? O próprio Jesus falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos eu posso até dizer assim, ó, eu não te conheço, meu amigo. Eu não te conheço. Isso aqui pode acontecer. Tem 2 histórias que eu acho interessante. Uma delas é tinha uma vez uma pessoa que estava passando mal dentro de um ônibus, e aí alguém levantou e falou assim, tem algum médico aqui? E aí um rapaz levantou a mão e foi lá na frente ajudar, e ajudou a fazer o curativo e tal. E aí a pessoa virou para ele e falou assim, você é médico? Ele falou assim, não. Mas você não falou? Você estava precisando de um médico e eu me disponibilizei. Mas eu não sou médico. Mas eu vi que você estava precisando do médico, eu falei, estou aqui, vou ser médico agora. Isso pode acontecer. Isso não está... Nós não estamos imunes a esse tipo de coisa. E olha só, esse solo aqui é o solo rochoso. Este é o solo que não tem profundidade. Tá? Pode até ter beleza. Pode até a semente, sabe, brotar ali, e todo mundo olha e fala, nossa, a semente brotou. Tem semente lá que brotou e a árvore começa a crescer. Só que o que acontece quando você tem uma árvore plantada ou uma planta num local assim? Ela não tem o quê? Profundidade. Ela não tem raiz. E o que acontece quando vem as lutas?
ele não segura. Duas coisas está aí, olha só. O imediatismo e a superficialidade. Essas duas coisas são importantes. Eu ouvi um conselho que eu gostaria de seguir na minha caminhada pastoral. Em muitos momentos eu posso falhar, e graças a Deus pela igreja que pode me ajudar e nos ajudar a sempre corrigir isso. Mas um conselho que eu ouvi no 3º ano do ministério, quando nós estávamos no meio da pandemia, a igreja com muitas dificuldades, que muitos irmãos sabem, um pastor bem idoso falou para mim assim: no seu ministério, procure cuidar da profundidade. Deixa a abrangência com Deus. Só preocupe com a profundidade. Preocupe em ter raiz. Preocupe em ser uma boa terra onde a raiz possa firmar. O tamanho da árvore que vai vir lá em cima é com Deus. O tamanho da abrangência é com Deus. O nosso grande problema, e aqui eu posso falar também para cristãos, né, é que nós somos superficiais demais em muitas coisas. E eu não estou sendo descortês com os irmãos ou sendo duro. Nós somos superficiais na oração, superficiais no estudo bíblico, na compreensão bíblica. Tem muitos e muitos irmãos que passam anos e anos na igreja e não compreendem o evangelho corretamente. São superficiais. E aí, quando vão enfrentar as lutas, você olha e fala assim: você está enfrentando essa luta como um ímpio, não como um cristão. Por quê? Porque não tem raiz. Esse é um perigo que nós temos que olhar para todos nós, tá? Isso aqui não é um dedo acusando, é todos nós. A pergunta é: eu tenho raiz? Ou eu estou querendo coisas imediatas? Ou eu quero coisas superficiais? Certo? A gente tem que se perguntar isso todo o tempo. Nós precisamos de raiz. E o solo rochoso, gente, não tem raiz, tá? Algum tempo atrás, alguém me disse que estava preocupado com a igreja no Brasil em geral, porque nós estávamos crescendo, mas era um crescimento estranho, porque, na verdade, era um crescimento que não vinha acompanhado, por exemplo, de mudança na sociedade. E aí é verdade, não é? Vocês concordam com isso? Que isso é um problema, porque se você tem, sei lá, 60 milhões de cristãos no Brasil, e isso não influencia, por exemplo, a política, não influencia a educação, a segurança pública, alguma coisa está muito errada. Então, nós temos que fazer esse meia-culpa, de olhar e falar: opa, será que nós também não somos assim? E é por isso também que nós temos na igreja a gente chama isso de classe de catecúmenos. Por quê? Porque pode acontecer de alguém vir na igreja e ouvir o evangelho e ser um solo rochoso, e falar assim: glória a Deus, eu quero ficar aqui, eu quero ser crente e tal. E aí você fala assim: então tá bom, vamos caminhar durante 26 lições para a gente poder ver se esse terreno é terra boa mesmo ou se é terra rochosa. E aí dá tempo da gente perceber como é que esse irmão enfrenta as lutas, como é que esse irmão lida com os problemas, como é que esse irmão vai lidar com um bom dia, com uma boa noite, com um irmão que chega nele e fala uma palavra mais dura. E aí você vai perceber se ele vai conseguir enfrentar as lutas, porque às vezes ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele simplesmente é um terreno rochoso. Ouviu o evangelho, mas não cria raiz. E aqui há um ponto importante para nós temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Alguém tem alguma fala sobre isso? Eu creio que está claro essa parte, acho que a gente não tem tanta dificuldade em entender, só a aplicação que é difícil, né? A aplicação disso para todos nós é um desafio. A gente precisa ser profundo, não superficial, não imediatista, né? Às vezes tem irmãos na igreja que eu já vi, por exemplo, pessoas fazendo... Eu não participo da classe do reverendo Márcio, porque eu estou dando aula, né, lá em cima na classe dos jovens. Mas eu acompanho, às vezes, pelo YouTube, depois a aula, para poder aprender também muitas coisas e tal. E aí eu ouço as perguntas, né? E aí a impressão que eu tenho é que algumas, não todas, viu, gente? Algumas perguntas que nós fazemos elas sem compreender o que vem antes. Então, assim, não tente compreender a predestinação se você não entendeu a malignidade do pecado. É impossível. Não tente compreender a eleição se você não entendeu quão miserável você é pelo pecado.
Se você entender o que é o pecado, a abrangência do pecado, e você vai falar assim, realmente, se eu sou tudo isso, eu preciso de um Salvador mesmo. Ah, agora eu entendi, por isso que eu fui eleito, porque eu fui salvo e tal. Percebe? A gente precisa desses conhecimentos assim, mas aqui cabe uma crítica que eu preciso fazer. Você sabia que é muito difícil você ter uma audiência na escola dominical que seja fiel e que esteja todos os domingos? E aí, o que acontece? É impossível esse irmão crescer no conhecimento, sendo que ele não tem uma frequência no estudo. Ele participa de um estudo, aí fica 3 semanas sem participar, depois ele volta de novo. O que aconteceu? Perdeu o conteúdo. E aí, passa anos e anos, ele vai pegando conteúdo o quê? Picotado. E aí ele não consegue compreender as coisas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Márcio Soriano. Essa questão de calvinista, a predestinação, essas coisas sempre me preocupou, Fábio. Porque, às vezes, a gente acaba se tornando crentes preguiçosos e não fazemos o que a palavra pede, que é o id, né? De falar da palavra, falar do amor de Deus a quem precisa. E isso tem mexido muito, sabe? Tem me incomodado. Porque a gente já tem algum tempo já de crente, né? A gente tem falado da palavra, mas esse solo seco e esse solo rochoso atrapalha demais, incomoda. Sim. E aí deixa a gente muito apreensivo até, né? Uhum. A gente crê na palavra, crê que nós estamos numa, vamos chamar de instituição séria, que é a Igreja Presbiteriana, né? Onde a palavra de Deus é pregada, né? Onde a gente cresce muito como ser humano, a gente quer ver isso para mais pessoas, só que parece que não destrava, Fábio. Está muito travado, né? Às vezes incomoda muito isso aí. Mas olha só, quando você vê uma pessoa dizendo que nós devemos nos acomodar porque nós somos salvos, ele não é calvinista não, viu? Ele é um péssimo calvinista e nem crente ele é na maioria das vezes. Por quê? Porque o calvinismo verdadeiro, ele não precisa nem ser chamado de calvinismo. Estou usando a palavra aqui agora, mas eu nem preciso usar ela. A palavra certa é dizer o seguinte: nós fomos salvos pela graça e nós somos cheios do Espírito Santo, e essa gratidão e esse caminho que Deus preparou para nós é o caminho da pregação do Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. E a gente faz isso porque nós fomos predestinados para isso. Ou seja, Deus nos deu um destino, que é pregar o Evangelho. Quando você vê alguém dizendo assim, eu já estou salvo e agora eu vou cruzar os braços e ficar aqui, esse aí não entendeu nada. Ele não entendeu. Né? E, às vezes, como igreja, nós podemos correr o risco. Vou falar agora assim, eu não conheço outras igrejas, mas eu conheço a nossa igreja. Durante os últimos anos, nós passamos por um processo de manutenção. Sim. Manutenção. Vamos organizar. Agora, os motores já estão rugindo, sabe? Entendeu? Os motores estão rugindo para quê? Para pregar o Evangelho, para a gente poder sair das 4 paredes e continuar fazendo missões. Esse é o desafio, Fábio. Sim. É sair das 4 paredes. Sim. Às vezes você convida, você fala, olha, vamos fazer o evangelismo, né? Vamos fazer umas visitas. Fábio, eu já passei por isso, eu já quebrei a cara. Mas, só que eu tenho uma notícia boa para você. Atos dos Apóstolos começa com Jesus falando assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. A igreja, para sair, precisa ser cheia do poder primeiro. O povo que sai para poder pregar o evangelho é o povo que está bem. Então, há espaço para manutenção, viu? Há espaço para a gente se fortalecer, para a gente conhecer as Escrituras, para a gente receber o revestimento do Espírito Santo no sentido dessa capacitação, e aí a gente vai, entendeu? Aí a gente vai. E aí, quando a gente for, a gente vai na força do Espírito, sabe? O que acontece, por exemplo, é como aconteceu com os filhos de Seva, né? Que eles vão lá tentar expulsar demônios,
E aí eles chegam lá, e aí o que o demônio fala? Eu conheço Paulo e eu conheço Cristo, mas vocês eu não conheço, né? O Ronaldo Lidório, que é um grande missionário, ele sempre fala disso. A igreja precisa ser missionária, mas a igreja primeiro precisa ser santa, precisa ser sadia. E aí ela é santa, sadia, cheia da glória de Deus, aí ela é missionária, né? Isso para nós é muito importante. Eline? Falando assim a respeito desse assunto que o irmão colocou, é, muito assim, é muito importante a gente saber como congregação, como um povo que está numa denominação, a gente saber que a gente precisa se unir e fazer aquilo que o Senhor manda em comunidade, assim, a visitação, e o presbítero com o diácono, às vezes vão as famílias também, fazer um culto em casa, chamar a vizinhança, né? Vamos, por exemplo, eu fui de uma adolescência que todos os domingos à tarde a gente tinha uma visitação numa dessas casas do interior que recebe pessoas para tratamentos médicos, né? Pessoas que não têm condição de ter um hotel, né? Não tem condição assim, não tem família. E também o albergue Dona Filinha, que eu não sei se existe mais, mas era em frente ao Hospital Araújo Jorge. Então ia aquele grupo de jovens e adolescentes e com violão, um sempre levava a palavra, o outro puxava os cânticos, e aí todo mundo, aquele monte de gente, a gente às vezes levava coisas que eles estavam precisando, né? Coisas de necessidades pessoais, de higiene e tal. Isso é muito importante, mas às vezes a gente também tem oportunidades diárias para fazer isso. Eu creio que o Senhor, ele manifesta no nosso coração aquela vontade de obedecer, às vezes individualmente. Eu tenho tido muito essa oportunidade. Depois eu posso até falar de um testemunho, né, de vida que aconteceu há muitos anos, alguns anos atrás, e a partir desse testemunho eu pude falar muito do Senhor a muita gente, familiares, vizinhos, pacientes. Então, assim, eu tenho tido essa oportunidade, irmão, no dia a dia, eu como mãe, sabe, é uma coisa que eu considero, assim, uma bênção, um tesouro muito grande e de dificuldade. É você evangelizar os filhos, né? Você dar um bom testemunho para eles e dar um bom testemunho para os seus vizinhos. Você fazer uma visita para alguém que ficou enlutado, que mora no seu prédio. Às vezes a gente não se anima nem a conhecer os nossos vizinhos, né? É uma sociedade que vai ficando meio tímida com isso, né? A gente às vezes não quer fazer isso nem individualmente, quanto mais em grupo, né? Então, eu vejo que a coisa pode ser tanto individual quanto em grupo, e o Senhor, ele nos capacita a fazer isso, né? Amém. E olha, aquilo que o Márcio colocou e o que a Eline colocou se complementam, né? Porque, basicamente, assim, é muito difícil perceber, como o Márcio colocou, por exemplo, você faz um trabalho da UPH no dia 2 de novembro, né? Lá nos cemitérios, levando as Bíblias e tal, a adesão, às vezes, é muito pouca, né? De pessoas e tal. E a gente precisa olhar para isso, viu? Aquilo que o Márcio colocou, olha, precisamos sair. A gente precisa também olhar para o outro lado, que a gente pode também começar saindo individualmente na nossa casa, no nosso prédio, né? E a igreja, eu sempre falo, a igreja não pode ter um departamento de evangelização. A igreja tem que ser evangelizadora. Porque quando tem um departamento de evangelização, tem 4, 5 irmãos que são, assim, o pessoal olha e fala assim, esses são os evangelistas da igreja, o restante, né? Então, o pessoal gosta de falar assim, missões se faz com os pés de quem vão, com os joelhos de quem oram e com as mãos dos que contribuem, né? É verdade, mas esses 3 aí não podem achar que só contribuir é fazer missão, não. Você tem que contribuir, mas tem que pregar também. Você tem que orar, mas você tem que ir também. Você tem que ir, mas você também tem que contribuir, você tem que orar. Ou seja, juntar essas coisas, né? Muito obrigado aí pela participação do Márcio e da Eline aí nesse ponto, que para nós é um ponto importante, nós precisamos crescer nisso aí. Nós já estamos quase terminando. O terceiro solo é o solo com espinhos.
Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Note que nós temos um terreno que é pisado, duro, nós temos um terreno que tem até uma terrinha lá, mas é superficial, e nós temos esse terreno que é até uma terra boa, só que tem um problema, já tem outras raízes nela, certo? E olha só, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, o solo em que a semente foi lançada não é duro como o chão pisado da beira do caminho, nem é raso e rochoso. O único problema é que esse solo tem outros residentes permanentes. Ele tem outras raízes. E um solo que tem outras raízes não pode receber a raiz da palavra de Deus, a raiz do evangelho, porque o próprio Senhor Jesus chegou a dizer no seu sermão, que nós já estudamos, que vocês não podem servir a dois senhores, que vocês não podem ter dois mestres. Não pode haver uma competição. Então, se um solo tem raízes aqui que são os espinhos, né? E aí Jesus explica falando que esses espinhos aí são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Tudo isso, o que vai fazer? Vai sufocar a palavra. Eu não sou da terra, talvez aí alguém possa ter mais propriedade para falar sobre isso, mas eu sei algumas coisas que, por exemplo, se você colocar duas plantas que têm raízes muito fortes dentro de um balde só, vai dar certo? Quem é as irmãs que plantam aí? Vai dar certo? Irmã Salomir, irmã Mariana, que eu acho que a Kathleen também que gosta, que eu sei. Dá certo? Vai dar certo? Aí as duas plantas vão crescer lá? Não vai. Por quê? Porque o solo não tem jeito. Uma planta ela vai dizer assim, eu preciso desse espaço aqui, eu preciso dessa raiz aqui, certo? E o evangelho, ele é isso aí. Mariana? Pode até nascer, mas chega um ponto que não comporta as duas. Uma Não vai ter que comporta, ser né? sacrificada, não comporta, né? E aí Jesus, olha só, isso é uma coisa muito profunda, mas explicada de forma simples, não é? Jesus está dizendo assim, cuidado com isso. Por quê? Porque esses espinhos, né, a palavra que a gente traduziu por espinhos aqui, do grego, ela não é tão boa assim, porque a ideia ali é de raízes mesmo, sabe? A ideia de uma planta que tem espinhos, mas é uma planta que tem raízes muito profundas, né? E essa planta vai o quê? Vai sufocar as outras sementes, né? E aí, o que Jesus está falando? Isso é o quê? É o cuidado do mundo e a fascinação das riquezas, né? O cuidado do mundo é o quê? É a pessoa que está... Lembra de que Paulo fala lá em 1 Coríntios? Se você esperar em Cristo só nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens. É quando a gente está preocupado só com aqui. E isso não vai fazer com que o evangelho frutifique. Pessoas assim vão dizer assim, deixa eu enterrar meus pais primeiro, depois eu volto. Deixa eu terminar isso, depois eu volto. Deixa eu parar de beber, depois eu volto. Deixa eu fumar a última cartela de cigarro, depois eu volto. Não é? Deixa eu construir tudo isso, depois eu volto. Eu tive uma experiência uma vez conversando com uma pessoa, ela falou comigo assim, olha, a minha vida está de cabeça para baixo e eu preciso trabalhar muito, preciso ganhar muito dinheiro. E depois que eu ganhar muito dinheiro, depois que eu trabalhar muito, eu vou ter paz e aí eu vou poder servir a Deus. Falei, que legal, né? Que legal. É isso aí mesmo, vai nessa, faz tudo isso primeiro, sabe? Ganha bastante dinheiro, fica rico e paga tudo, e aí depois você fala assim, agora, Senhor, eu vou te dar uma chance. A gente sabe que isso não funciona dessa forma, né? Ela está colocando as coisas de Deus em último lugar, e isso não vai dar certo, né? Mariana? Desculpa interromper de novo, mas assim, alterou totalmente aquele versículo que fala buscar em primeiro lugar no reino de Deus, né? Esse aí busca Sim. em primeiro lugar as suas riquezas, seus próprios interesses, e aí depois deixa para o final o reino de Deus ser acrescentado. Não combina, né? Sim. E note que o raciocínio, ele é até um raciocínio honesto, né? De alguém que fala assim, ó, eu tô na igreja cantando, mas eu tô preocupado. Tem boleto,
Eu tenho filho para cuidar, tenho que pagar lá o IP, tenho que pagar, né, mensalidade de criança lá, o fractal, escola, faculdade de medicina. E eu preciso arrumar tudo isso primeiro. Depois eu volto, aí eu vou ter paz, aí eu vou ouvir o prelúdio, eu vou cantar os hinos, aí eu vou estar aqui ouvindo a pregação. Por hora eu não consigo. Ora, meu irmão, se você de fato não entender que você precisa colocar o seu coração em outras coisas, aí não vai, né? É isso que Jesus está falando. E por último, a boa terra. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Qual que é a diferença desta terra, que é boa, para as outras terras? A diferença é que essa terra ela está preparada. Essa terra tem nutrientes necessários. Essa terra é uma terra muito provavelmente irrigada pela água, né? Uma terra que tem condições de receber a semente e germinar. Tudo isso que prepara essa boa terra aqui é uma metáfora para a obra do Espírito Santo na regeneração. A gente tem na ordem da salvação, na teologia sistemática, a gente chama de Ordo Salutis, né? Que é a ordem da salvação. O primeiro ponto da ordem da salvação é a regeneração. Alguém tem que ser tocado pelo Espírito Santo. E esse toque do Espírito Santo é a preparação para que a semente do Evangelho possa germinar. Se alguém não foi tocado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, a semente não vai germinar. Note que a boa terra não é boa terra por si mesmo. Ela é boa terra porque ela foi preparada. Ela é boa terra porque ela está num local onde tem boa água, onde tem boas condições, ou seja, ela não é boa terra por si mesma, né? Então, isso para nós é uma metáfora da vida cristã. Nós somos boa terra? Eu creio que sim. Dependeu de nós? Não. Dependeu daquele que nos lavrou, daquele que nos preparou, daquele que nos encheu de nutrientes, e aí então a gente pode de fato germinar, certo? E aí Jesus vai dizer assim: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Note que quando diz isso aqui, Jesus está falando de um crescimento exponencial, certo? O que é isso? A ideia de que quando nós vamos frutificando, os nossos frutos vão gerando frutos. E os frutos dos frutos vão gerando frutos dos frutos dos frutos, e aí as coisas vão indo. E isso é aquele que foi gerado do Espírito Santo, que germinou do Espírito Santo. Nós precisamos terminar com uma conclusão. Esta é considerada a parábola das parábolas. A palavra de Deus é proclamada e ocasiona uma divisão entre os que ouvem, né, o povo de Deus que recebe a palavra, a compreende e obedientemente a cumpre, e outros deixam de ouvir pela dureza de seus corações, por serem basicamente superficiais ou por interesses em riquezas e posses. A parábola, portanto, atinge aqueles que realmente fazem parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e os que estão à margem. Note que para esses dois grupos a palavra é pregada. A palavra é pregada. Isso a gente chama de vocação geral, né? Lembre-se lá de Isaías 55, que diz assim: ó vinde, comprai, ó vinde, a fonte das águas. O convite é universal. O convite do evangelho é universal. É para todos. Mas nem todos vão ouvir. Nem todos vão ouvir. Só vão ouvir, de fato, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, aqueles que são boa terra. Nós não devemos nos preocupar com quem são esses. Nossa preocupação é pregar para todos. Para todos. Do Chico ao Francisco. Pregar o Evangelho. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe na aplicação da palavra e que a gente possa crescer aí na graça e no conhecimento, fazer aquilo que foi colocado aqui pelo nosso irmão Márcio, que é o ID, né? E lembrar daquilo que a irmã Eline falou, que o ID começa em nossa casa, em nosso apartamento, em nosso prédio, em nossa família. Fazer aquilo que eu falei sobre a manutenção, né? Que é cuidar da igreja, estruturar a igreja, ensinar o evangelho. Todas essas partes da engrenagem precisam acontecer. Amém? Isso é o nosso trabalho.
Que Deus nos abençoe e nos dê graça para tanto. Nós gostaríamos de terminar com uma oração, depois nós vamos tirar aqui uma selfie que a gente sempre tira. Márcio, pode orar por nós aí? Sim, Fábio, vamos orar. Deus grande, maravilhoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós agradecemos. Agradecemos pela oportunidade que nós estamos tendo em toda terça-feira, Pai, de conhecer mais da tua palavra, de conhecer mais do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Fábio, pelos ensinamentos que ele traz todas as semanas para nós, pela sua preparação. Que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida dele, a casa dele, a Vanessa e os seus filhos. Também te peço por todos que estão nessa sala, Pai, de estudos nessa noite. Que o Senhor conceda a graça, conceda, Pai, a disposição, conceda o desejo, Pai, das suas palavras do ID. Que nós possamos, Pai, não só nas nossas cabeças, mas para os nossos corações, a razão, Pai, de estarmos levando o Senhor a quem não te conhece. Ó Deus, nos dá a graça e as oportunidades de falar para o Senhor, para aqueles que precisam, e que as nossas sementes, Pai, possam cair em terras boas e germinar, e dar 100, a 70 e a 30 por um, para a honra e glória do seu nome que eu te peço. Obrigado e que abençoe a vida de cada um que está aqui nessa sala nessa noite. Nos conceda o resto de uma semana, Pai, na sua presença, na sua graça e na sua paz. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que puderem ligar suas câmeras aí, para a gente poder tirar nossa selfie aqui, nós já estamos terminando aqui. Louvado seja o Senhor por esse estudo. O irmão Edmar está ali se recuperando ali da Covid aí. Como é que tá aí? Tá tudo bem aí? A saúde? Tá caminhando? Graças a Deus. Amém. Vamos lá, então. Vou tirar aqui. Só um minuto. 1, 2, 3. Michele e o John tá lá. Sorrisão bonito. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já, tirei. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Boa noite. Boa noite. Até aqui.